Qual é a melhor forma de ter a sua música nas maiores playlists? Primeiro, a gente precisa entender o que são as playlists, né? Pensa comigo que as playlists são listas com músicas feitas por mood ou por gênero musical. São listas de reproduções. Reproduções de quê? Reprodução de música. Então, por exemplo, você pode ter uma lista apenas com músicas do sertanejo, mas você pode ter uma lista mais segmentada ainda, com apenas sertanejo raiz, aquele sertanejo feito com viola caipira, ou você pode ter uma lista de músicas felizes. Só que aí dentro de músicas felizes, dentro do conceito de quem criou a playlist, talvez vão ser músicas mais animadas. E dentro disso pode ter sertanejo, pode ter uma música eletrônica, pode ter um rock, você pode também ter uma playlist, uma lista de reprodução de músicas para ouvir enquanto viaja. Então, não necessariamente está atrelado a um gênero musical, mas sim está atrelado à sensação que aquela música te causa. Então, o conceito da playlist, né, a primeira coisa que você tem que pensar é que é uma lista organizada de uma maneira. E qual vai ser essa maneira? Depende da função. Se a função é o gênero musical, eu quero aqui uma lista apenas de rock, apenas de pop ou apenas de sertanejo, ou se a função for a sensação que essa lista vai causar em quem está ouvindo, né? Músicas tristes, músicas para ficar feliz, músicas animadas, músicas para dançar, ou, por exemplo, músicas para cozinhar, né, para você ouvir enquanto você cozinha. Então, não necessariamente vai ser um gênero musical específico. E aí, dentro disso, dentro desse modelo de consumo, né, da música, da forma que se criou as playlists para de fato aí suprir um consumo das pessoas, existem processos que se deve fazer para você fazer parte dessas playlists. E todas as plataformas têm suas playlists, não é só o Spotify. O Spotify tem playlists, a Deezer tem, a Apple tem. Todas as plataformas têm as playlists próprias da plataforma, que nós chamamos de playlists editoriais. Então, as playlists editoriais são essas playlists criadas pelas pessoas que trabalham dentro das plataformas, né? Tem uma profissão que é curador musical ou editor musical, especificamente dentro das plataformas, que é a profissão que vai ali fazer essas listas de reprodução, essas playlists. Para você, como artista, entrar em uma dessas listas de reprodução, fazer parte de uma dessas playlists, você precisa passar por um processo que se chama pitch. Se você já ouviu esse nome, você deve saber que pitch é quando você faz uma apresentação de um produto, né? Você tenta vender ali de forma rápida o seu produto, seja para um novo investidor ou até para possíveis clientes. Então, o pitch é esse processo de apresentação rápido. Normalmente, o pitch ele é feito pessoalmente, né? Quando se trata, por exemplo, de você fazer ali a sua defesa com um investidor. Se você já assistiu aquele programa chamado Shark Tanks, por exemplo, as pessoas estão a todo momento ali fazendo pitch, né, do produto delas para convencer os investidores de comprar ou fazer um investimento, virar sócios. Mas na música esse processo ele não necessariamente é pessoalmente, porque tem dois tipos de pitch. Tem o pitch que você, artista, pode mandar através da sua plataforma de artista. Então, o Spotify for Artists te dá esse acesso e a Amazon for Artists também te dá esse acesso para enviar esse pitch. E existe o pitch feito pela sua distribuidora, pela sua gravadora. Bia, mas eu distribuo em um lugar que eu não tenho suporte, né? Eu pago ali por mês para colocar minha música nas plataformas. Como que funciona nesse caso? Nesse caso, essa é uma distribuidora que tem apenas a função de pegar a sua música e colocar a sua música nas plataformas digitais. Ela não está fazendo um trabalho de desenvolvimento artístico com você. Geralmente, o artista que vai conseguir o pitch da distribuidora ou da gravadora é um artista que já está numa fase de carreira maior, que ele já sabe fazer um planejamento, que ele já tem alguns números, que ele tem algum resultado para mostrar. Porque lembra que eu já falei em alguns vídeos atrás que dificilmente alguém vai investir na sua carreira se você não mostrou um resultado, sabe? Se você não mostrou de fato que você já tem um planejamento, que você tem uma carreira estruturada, ou que pelo menos tem aí planos a longo prazo, porque até para o próprio curador, imagina que ele adiciona alguém ali na playlist, né, da Apple, e aí essa pessoa lançou uma música e nunca mais lançou. Não é bom nem para a plataforma, porque a plataforma também quer poder adicionar pessoas, né, artistas, bandas, grupos, duplas que sejam, né, adicionar ali os produtos que vão dar continuidade, né, que não lancem só uma música e parem. Então, não fique com raiva. Eu vejo muita gente falando, mas minha distribuidora não me dá atenção. E aí você vai ver, a pessoa tem 2 músicas só lançadas, não posta nada na rede social, não faz show, não divulga.
Então, poxa, você ainda não tem uma carreira, você está construindo a sua carreira. E ainda assim, quando você está no processo de já ter uma carreira um pouco mais consolidada, veja que eu não estou falando nem de você ser um artista nacional ou internacional, nada do tipo. Você tem uma carreira um pouco mais consolidada, você faz ali um lançamento a cada 2 meses, você está fazendo alguns shows, você tem uma constância nas redes sociais, está trabalhando mesmo para se tornar um artista conhecido. Então, assim, ainda assim, nesses casos, nem sempre o artista vai ser adicionado na playlist, por mais que a distribuidora faça ali o pitch, que é esse processo que a distribuidora faz diretamente com as lojas, e esse processo geralmente acontece em reuniões, sabe? A distribuidora faz ali uma reunião online, mostra o artista, tem algumas vezes, dependendo do tamanho do artista, que é possível fazer visita nas plataformas, mas aí, como eu disse, vamos entender o momento que a gente tá, não vamos desesperar, sabe? Poxa, entende o seu tamanho, será que nesse tamanho que eu tô eu consigo? Ou não só tamanho, quando eu falo tamanho, não é só número, para vocês pensarem, então se eu tenho 100 mil ouvintes mensais, eu nunca vou entrar numa playlist, ou se eu tenho 10 mil, 5 mil, eu nunca vou entrar, não. Não é sobre tamanho, tá? Spotify, inclusive, às vezes coloca artistas nas playlists, a Apple, o Deezer, todas essas plataformas, que tem ali 10 mil ouvintes mensais, mas ele tá construindo uma carreira. O tamanho que eu digo é tipo assim, a sua carreira tem que fazer sentido de alguma forma. As coisas têm que estar acontecendo. Você não pode, por exemplo, ser alguém que, como eu falei, anteriormente, que lançou ali 2 músicas em um ano e parou, e nunca mais divulgou, nunca mais fez nada, que não tem um network, que não tem essa troca. Então, veja, a gente está falando de um processo que é o pitch para entrar nas playlists, mas tem toda uma coisa por trás. Porque se você simplesmente chegar ali e fizer o pitch, mas você não tiver uma história, uma construção, o conhecimento, que eu digo assim, desse network de conhecer pessoas, não é só de tipo assim, ah, só se eu conhecer um editor ele vai me pular. Não, porque não é sobre amizade, mas é de você ser conhecido no meio da música, as pessoas estarem falando de você, seja como uma promessa, seja como alguém que é muito talentoso, talentosa. Nossa, você já ouviu aquele artista? Muito bom, canta muito bem. Ou, nossa, a música é muito boa, cara, ele tá chegando num lugar legal. Então as pessoas têm que criar um universo, uma atmosfera, uma energia em torno de você, sabe? E aí, a partir disso, ainda assim, existe essa possibilidade, como eu disse, de o pitch ser efetivo ou não. Mas fato é que você tem que fazer todos os pitches, porque através do pitch se você faz lançamento, por exemplo, todo mês, faça o pitch todos os meses, porque é mais uma possibilidade a cada mês que passa dos editores irem conhecendo um pouco da sua história. Você pode ir em cada pitch contando um pouco mais sobre o que está acontecendo na sua carreira, especificamente no Spotify for Artists, né, que é a plataforma do Spotify para artistas. É muito curto o texto de pitch que você tem para mandar. E aí, aqui a gente já está falando do pitch que é feito pelo próprio artista. Então, uma coisa é o pitch que é feito pela gravadora distribuidora, outra coisa é o pitch que é feito pelo artista. E nesse caso, esse pitch que você tem acesso são 500 caracteres ali no Spotify. Então, é pouco, talvez, para o tanto que você tenha que falar. Mas aí você tem que pensar, eu vou falar as coisas mais importantes, né? Eu vou falar as coisas que sejam mais interessantes realmente dos curadores saberem sobre mim, que desperte pelo menos a curiosidade deles começarem a te acompanhar e ver se o que você está falando é verdade. Às vezes, num primeiro momento, você não vai entrar na playlist, mas eles podem passar ali a te acompanhar e, poxa, realmente, esse artista tá fazendo um movimento, sabe? Esse artista tá criando, ele tem fãs, tem pessoas que estão começando a realmente acompanhá-lo. Para ser real, para fazer sentido essa entrada nas playlists, vai muito além desse processo da apresentação. Um pitch bem feito faz diferença? Faz toda a diferença. Porque às vezes um artista que tem uma carreira gigante já, mas o pitch é mal feito, talvez não vai ser efetivo também. Então são várias peças que a gente tem que juntar para montar o nosso Lego, para montar essa carreira do artista que a gente pode chamar aqui desse Lego. Porém, você realmente vai precisar ter esse universo já em torno de você também para o seu pitch ser efetivo. E aí, quando a gente entra nesse aspecto de como seria um bom pitch, seria realmente com informações que despertem a curiosidade de quem está do outro lado lendo, porque você não tem a emoção das palavras ali, né? Então, uma coisa importante de pensar: você não tem essa emoção de estar presente, demonstrando o seu sentimento ali pessoalmente, essa troca de energia. É uma mensagem, 500 caracteres, você vai marcar ali, para quem nunca fez, tem uma série de perguntas que você vai marcando o gênero musical, quais instrumentos você usou na música, isso tanto para o Spotify for Artists como para a Amazon também. A diferença é que a Amazon ela deixa você fazer um texto de até 1.000 caracteres, então você consegue contar mais. E na Amazon também o pitch não necessariamente precisa ser feito antes do lançamento, você consegue fazer um pouco depois do lançamento também. Então tem algumas diferenças de plataforma para plataforma. E aí você pode se perguntar assim, Bia, eu queria muito entrar numa playlist da Apple, porque eu escuto Apple, eu uso Apple Music, como que eu faço? Nesse caso, a Apple não tem nenhuma ferramenta que o artista pode enviar direto, teria que ser realmente via
distribuidora ou gravadora, ou porque você está fazendo muito barulho lá dentro, suas músicas estão crescendo e naturalmente elas vão ser adicionadas em playlists. Porque pensa comigo, a playlist para a plataforma, ela precisa ter pessoas ouvindo. Se a sua música está muito grande dentro da plataforma, se ela não tiver a sua música dentro de uma playlist, quem está perdendo é a plataforma. Então, também é uma moeda de troca. Se a sua música já faz sentido de alguma forma, seja em números ou porque você tem um público grande na rua, então os curadores também vão querer a sua música ali, porque isso vai ser bom para a playlist, porque vai atrair pessoas para a playlist. Quando você pesquisa uma música e ela tá em várias playlists, pode ver no Spotify que aparece as playlists que a música tá. Então talvez você deixe de ouvir a música do catálogo do artista. O que seria do catálogo do artista? Entrar lá no perfil do artista e ouvir, e você pode passar a ouvir essa música, por exemplo, dentro ali das playlists, né? E aí você passa a ser um ouvinte, de fato, da playlist e não somente do artista, né? Bom, então, para entrar em uma playlist, você precisa fazer o pitch. Se você não fizer, você não vai entrar, mas você precisa ter uma construção, precisa ter coisas além para que seu pitch faça sentido e para que ele seja verdadeiro. Espero ter ajudado. Se você quiser saber mais sobre o mercado da música, desenvolvimento de carreira, ou talvez você queira trabalhar no backstage do mercado da música, não necessariamente ser o artista, se inscreve aqui no canal, porque tem muito mais vídeos como esse aqui para vocês.